Hoje, a gente vai mergulhar fundo no terceiro mandamento para entender o que ele realmente significa para as nossas vidas. E olha, é um tema que vai muito, mas muito além do que a maioria costuma imaginar. Ok, vamos começar a entender isso aqui. A primeira coisa que salta aos olhos é que isso não é uma sugestão, né? É uma ordem bem direta e vem com um aviso muito sério sobre o peso e a importância da reverência ao nome de Deus. Para a gente conseguir destrinchar bem esse assunto, nossa análise foi dividida em 4 partes. Vamos começar entendendo o que significa o mandamento em si, para depois a gente ver como ele se aplica no nosso mundo de hoje. Então, o que quer dizer de verdade isso de tomar o nome de Deus em vão? É isso que a gente vai desvendar agora. A questão central aqui é muito maior do que só, evitar um palavrão. O ponto é tratar o nome de Deus como se fosse algo sem importância. Usar esse nome para qualquer coisa que não seja para glorificar a Ele. E isso não é de agora, viu? Desde sempre, a seriedade desse mandamento era muito clara. A lei proibia amaldiçoar o nome de Deus, fazer juramentos falsos ou até profanar o nome dele com atos de idolatria terríveis. Para algumas dessas coisas, a penalidade era a morte. Mas por que essa ênfase toda no nome? O que faz o nome de Deus ser algo tão sagrado? É que o nome de Deus não é só uma palavra, um rótulo. É a própria revelação do caráter dele, da autoridade, da magnificência. Então, quando o nome do Senhor é dito, é preciso entender que se está de alguma forma diante da presença santa dele. Essa analogia é muito boa. A gente não protege e valoriza o nome das pessoas que a gente ama? Pois é, da mesma forma, o nome de Deus que é ligado à pessoa dele merece toda a nossa reverência. Bom, agora vamos trazer esse mandamento antigo para os nossos dias. Como é que ele aparece? Ou como ele é quebrado no nosso cotidiano? Uma das formas mais diretas e até públicas de quebrar um mandamento é o perjúrio. Pensa naquela cena de tribunal, sabe? A testemunha jura dizer a verdade com a ajuda de Deus e logo depois mente. Isso é uma quebra escancarada do mandamento. E esse exemplo aqui é ótimo para um ponto mais sutil. A gente quebra o mandamento quando joga a culpa nos outros e indiretamente coloca nossas falhas na conta de Deus. Foi exatamente o que Adão fez, culpando a mulher que o próprio Deus tinha dado a ele. É super importante entender a diferença aqui. O lamento, que a gente vê muito nos Salmos, é uma forma sincera de levar a dor para Deus. Já a murmuração é aquela queixa cheia de culpa e de falta de fé. E isso sim profana o nome dele. Outro jeito de usar o nome de Deus em vão é quando ele vira uma ferramenta de manipulação. Dizer Deus me falou para fazer os outros apoiarem um desejo pessoal em vez de buscar de verdade a vontade de Deus, sabe? Essa frase, que é bem irônica, resume perfeitamente o quanto as pessoas caem nessa armadilha, e muitas vezes sem nem se dar conta. E agora vem um ponto que pode ser um pouco desconfortável. Até as expressões de fé que a gente mais usa no dia a dia podem se tornar uma violação. Como? Se forem ditas sem sinceridade, só por hábito. E isso leva a uma reflexão bem pessoal. Quando essas palavras saem da nossa boca, é um ato de adoração de verdade ou é só a força do costume, algo que a gente fala sem nem pensar? O material que analisamos vai ainda mais longe. Ele diz que orar só por ritual, sem sinceridade, pode ser como fazer teatro com o nome de Deus. É uma colocação bem dura, né? Mas que faz a gente pensar. Certo. Se tudo isso é o que não se deve fazer, como é que a gente faz o contrário? Como podemos ativamente santificar o nome de Deus? O material levanta exatamente essa questão, que o próprio Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. Parece até um paradoxo, não é mesmo? E a resposta é muito profunda. A gente não santifica o nome dele tornando-o santo, porque ele já é. A gente santifica o nome dele quando reflete a santidade dele na nossa própria vida, para o mundo inteiro ver. Esse versículo aqui fecha a ideia com chave de ouro. O ponto é esse. Tudo, absolutamente tudo que a gente fala e faz deveria ser para honrar a Deus, carregando o nome dele com a gente por onde formos. No fim das contas, a essência do terceiro mandamento é essa: garantir que nossas palavras e nossa vida construam, edifiquem as pessoas e apontem para Deus, em vez de criar barreiras ou afastar. E a gente termina com essa reflexão desafiadora. Em plena era de comunicação constante, com redes sociais, mensagens, qual é o verdadeiro impacto das nossas palavras? Elas estão santificando ou profanando o nome que a gente carrega? Fica aí a pergunta.